Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre arbítrio. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Neste vídeo, para ajudar os meus amigos e irmãos presidentes de celebrações e também para seguir o que Jesus mandou, ide pelo mundo e evangelizai, que de graça recebestes, deem também de graça. Eu transmito a liturgia referente ao dia 9 de outubro de 2024, quarta-feira, dentro da 27ª semana do tempo comum. Neste dia, nós temos o seguinte rito: missa à escolha, ofício do dia. Ou então, missa em homenagem a São Dionísio Bispo e companheiros, mártires, memória facultativa cor vermelha. Ou São João Leonardi, presbítero, memória facultativa cor branca. Então, na missa comum, cor verde, e na missa em memória facultativa tem a cor vermelha e a cor branca. Vamos começar então com a antífona da entrada. Ao vosso poder, Senhor, tudo está sujeito e não há quem possa resistir à vossa vontade, porque sois o Criador de todas as coisas do céu e da terra e de tudo o que eles contêm. Vós sois o Senhor do universo. Esther, capítulo 4, versículo 17. Oração da coleta. Rezemos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que do vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos, infundi em nós a vossa misericórdia, para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos do 1º ao 2º e do 7º ao 14. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre com toda a solicitude. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava a refeição com gentios. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles.
Quando vi que não estavam procedendo direito de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos: se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora é o Salmo 116 na Bíblia Vulgata e 117 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º e 2º, refrão, que está no Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Repitamos: ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos, festejai-o. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Nós vamos aclamar com uma mensagem de uma epístola de São Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 15. E vamos proclamar o Evangelho com Lucas capítulo 11, versículos do 1º ao 4º. Aleluia, 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 aleluia. Recebestes um espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, um dia, Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão, que está no livro Igreja em Oração, nossa missa do dia a dia. Na primeira leitura, ouvimos Paulo reconhecer a autenticidade do seu apostolado e de sua missão. O seu apostolado é graça divina, reconhecida pelas colunas da igreja, Tiago, Pedro e João, e sua missão era caracterizar um trabalho de evangelizador, ou seja, evangelizar os pagãos, enquanto Pedro deveria dirigir-se aos judeus. No Evangelho, Lucas toca em um de seus temas prediletos, a oração. Apresenta-nos Jesus em oração e ensinando aos discípulos a oração do Pai Nosso, a oração do discípulo. Na versão de Lucas dessa prece, encontramos-nos com 5 petições. A primeira petição é o dever do discípulo de santificar pelas boas obras o nome do Pai. Com as outras petições, no plural da primeira pessoa, nós, invoca-se a Deus em favor de nós todos. A nossa primeira necessidade é que venha a nós o reino divino. Depois, o pão cotidiano para todos e o perdão de Deus
condicionado ao perdão que oferecemos aos nossos semelhantes. E por fim, que Deus nos livre da tentação de não confiar em seu amor e cair no veneno do maligno. Em mais um dia do mês missionário, recordemos e reforcemos pela oração a graça que nos foi concedida. Somos missionários de Jesus. Uma reflexão do livro Palavra e Vida também temos aqui. Os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse. Jesus respondeu com esta oração, que hoje ainda fazemos. E cada vez, se deixarmos que nos chegue ao coração, nos diz coisas novas e nos revela novos segredos de Deus e de nossa relação com Ele, porque a oração é o diálogo, é palavra que proferimos, mas que volta para nós enriquecida por Deus, é confiança de que o outro a escuta, é deixar que o silêncio diga também a sua palavra. Hoje, reservemos um tempo para rezar o Pai Nosso, para que suas palavras nos falem de Deus e para que com suas palavras cheguemos a Deus. Agora vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título da liturgia comentada dele é simplesmente Pai, baseada em Lucas 11, versículos do 1 ao 4. No dia em que a liturgia nos recorda a oração ensinada por Jesus, o Filho amado, é preciso reavivar nosso chamado à filiação divina, chamando a Deus de Pai. Somos ousados? Pode ser. Pelo menos sempre o reconhecemos a cada missa, quando a Assembleia dos Fiéis se prepara para rezar o Pai Nosso, instruídos pelos divinos ensinamentos. Ousamos dizer. É uma ousadia nossa, né? Chamar o Criador do Universo de Pai. E pensar que em todo o mundo esses milhões de fiéis muçulmanos, piedosos e reverentes, diante de Alá, o único, o verdadeiro, o absoluto, jamais ousarão chamar o Deus de Pai. E pensar que, ao mesmo tempo, os filhotes dos cristãos assim o reconhecem desde os primeiros passos, ou ainda no colo da mãe, que aponta e identifica o Papai do céu. E é exatamente isso que nós somos, os filhos de um Pai que nos ama. Afinal, Deus é amor, conforme a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. E uma prova cabal e definitiva desse amor que Ele é, foi nossa adoção como filhos de Deus. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Não somos filhos da natureza, aliás, não somos filhos por natureza, somos filhos por adoção. Por natureza, ao contrário, éramos filhos da ira divina, conforme a Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 3b. E sem merecimento, puro dom gracioso da misericórdia divina, fomos adotados como filhos num duplo movimento. Primeiro, Jesus Cristo assume a nossa carne e se faz nosso irmão. Segundo, recebemos em Pentecostes e em nosso batismo individual o mesmo Espírito de Jesus, pelo qual nos reconhecemos filhos. Não é o que escreve o apóstolo Paulo? É isso mesmo que ele escreve. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E João, o evangelista das intimidades com Jesus, tem termos diferentes para distinguir a Jesus, Filho único, unigênito, Filho de Deus por natureza divina, de nós outros, filhos adotivos.
No seu grego, João chama Jesus de Ios e nós outros de Tecna, as crianças. Mas isso em nada diminui o amor de Deus Pai por nós, seus filhos de adoção. Afinal, não entregou Deus o seu Filho natural à morte para que tivéssemos a vida, seus filhos adotivos? A vida que vivemos dá testemunho de nossa filiação? Fica a pergunta para a reflexão. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Tu és meu Pai, meu Deus. Salmo 89, versículo 27. Vamos aos santos do dia. 9 de outubro é dia de São Dionísio, ou São Dinis ou Denis, bispo, e também seus companheiros mártires, do ano 250, quando morreram. Denis ou Dionísio foi bispo de Paris, decapitado junto com o sacerdote rústico e o diácono Eleutério, na colina de Montmartre, nos arredores da cidade. Segundo o site Comunidade Canção Nova, São Dionísio, de origem italiana, era um jovem missionário enviado pelo Papa Fabiano para evangelizar a Gália do Norte em meados do ano 250, portanto no século III. Fundou a primeira comunidade católica em Lutécia, atual Paris, sendo eleito seu primeiro bispo. É popularmente conhecido como São Denis de Paris ou São Denis de Paris. O sucesso de sua missão, porém, começou a incomodar os magos gauleses e os romanos fiéis ao imperador Valeriano, que perseguia os cristãos. Os gauleses acusaram-no de bruxaria e práticas maléficas, e os romanos prenderam-no porque São Denis não reconhecia o imperador como um deus. Forçado a negar a fé em Jesus Cristo, Denis, ou Dionísio, preferiu a morte. Em Paris sofreu martírio, sendo decapitado no local hoje conhecido como Montmartre, isto é, Colina do Mártir. Foi venerado como único padroeiro da França durante muito tempo e segue sendo aclamado pela mais antiga tradição cristã francesa, que o venera como um mártir cefalóforo, ou seja, carregador de cabeça. Esse nome se dá por causa do extraordinário acontecimento após sua decapitação. A tradição conta que ele se levantou, tomou sua cabeça nas mãos e saiu em direção a Montmartre, onde foi enterrado. Os corpos de seus companheiros que haviam sido atirados no rio Sena foram resgatados e enterrados junto ao companheiro bispo. Sobre o túmulo em Montmartre, mais tarde foi edificada uma basílica, junto à qual, no ano 630, o rei Dagoberto fundou uma abadia. A abadia de Saint-Denis, em Paris, tornou-se tradicionalmente o local onde todos os reis da França do século X ao XVIII foram enterrados. Além disso, muitas rainhas escolheram ser coroadas nessa abadia. Nesse período medieval, a igreja estava aliada com os francos e por isso seus reis e rainhas buscavam lugares sagrados para serem enterrados ou coroados. Queriam encontrar na intercessão do santo padroeiro da França uma segurança para o seu posto, patrocínio espiritual e honraria sagrada. Hoje o apóstolo da Gália é invocado pelo povo cristão contra dores de cabeça e também possessões demoníacas, além de ser homenageado como um dos primeiros pais da França. São Dionísio e seus companheiros demonstram a fidelidade a Cristo por meio do martírio, bem como esse espírito evangelizador que é capaz de desbravar e instalar a religião em novos lugares. Os trabalhos realizados naquele país geram frutos para as gerações futuras, deixando um testemunho para toda a França. Santo do dia 10 do dia 9 de outubro, melhor dizendo. Santo do dia 9 de outubro, São João Leonardo ou Leonardi. Faleceu em 1609. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote.
fundador dos Clérigos da Mãe de Deus, em 1574, e da Congregação da Doutrina Cristã para catequizar a juventude e premunir os adultos contra os erros da Reforma. Amigo íntimo de São Felipe Neri, fundou em Roma uma escola para formar missionários. De acordo com o site rs21.com.br da TV Século XXI, Leonardo nasceu na Toscana em 1541, levou uma vida normal de leigo trabalhando no ramo farmacêutico com o pai até os 26 anos de idade, quando este morreu, tendo participado do trabalho junto aos pobres com os padres colombinos. Decidiu entregar sua vida ao seguimento de Cristo. Mesmo sabendo das dificuldades por ser adulto, Leonardo não se intimidou, enfrentou os estudos desde o começo do princípio mais elementar. Aprendeu latim e, em seguida, aplicou-se no estudo da filosofia e de teologia. 4 anos depois foi ordenado sacerdote. Dedicando-se à catequese das crianças, implantou, junto com alguns religiosos, uma educação totalmente voltada para os princípios cristãos. Nascendo em 1574, a Congregação da Doutrina Cristã, hoje Clérigos Regulares da Mãe de Deus, também conhecidos como Padres Leonardinos. Em 1584, resolveu fazer uma peregrinação à França, ao Santuário de Nossa Senhora de Loreto. Leonardo, que tinha conquistado a confiança do Papa Clemente VIII, foi enviado por este para realizar diversas missões em seu nome, restaurando a disciplina religiosa em várias ordens, conventos e congregações. Era um tempo de decadência de costumes, e seu trabalho entusiasmado e atraente levou de volta os velhos princípios do verdadeiro cristianismo para as pessoas que se haviam perdido no dia a dia, inclusive muitos integrantes da própria igreja. Preocupado em assegurar um futuro de fé às crianças pagãs, fundou, em parceria com João Batista Vives, um colégio para jovens sacerdotes que se espalhariam pelo mundo como missionários, pregando o catolicismo entre os infiéis e cuidando das vítimas das epidemias. Portanto, João Leonardo foi precursor do Colégio Urbano dos Missionários da Propaganda Fidei, ou Obra da Propaganda da Fé, fundado em 1627 em Roma, atuante até nossos dias, principalmente na esfera da Santa Sé. E também dos Missionários Exteriores de Paris, fundado em 1663, influenciado pelo Concílio de Trento, ao lado de grandes religiosos da época, como os depois santos Felipe Neri, José Calazans e Camilo de Leles. João Leonardo travou uma grande luta pela reforma eclesiástica da Itália, o que o fez tornar-se também um dos grandes do seu tempo. Radicado em Roma, ele morreu no dia 8 de outubro de 1609. Seu corpo se encontra na cripta da Igreja Santa Maria, em Campitelli, e foi beatificado em 1861 pelo Papa Pio XI. Aliás, foi beatificado em 1861 e o Papa Pio XI o declarou santo na cerimônia de canonização, em 1938. Sua festa litúrgica ocorre no dia de sua morte. Ele morreu no dia 8 de outubro, mas aqui estamos no dia 9, a igreja também informa, portanto, sobre o dia 9. Santa do dia 9 de outubro, Santo Abraão, patriarca. Atendendo ao chamado de Deus, Abraão partiu de Ur dos Caldeus em busca da terra que ele lhe prometeu. De acordo com o site do Vaticano, Abraão, descendente direto dos Sem é um ramo da família, um dos 3 filhos de Noé, viveu com seu pai Taré e toda a sua família em Ur dos Caldeus, uma cidade da Baixa Mesopotâmia, atual Iraque.
a sua descoberta gradual de amizade com o único e verdadeiro Deus, que deu início à história dos patriarcas de Israel ao longo dos séculos 19 a 17 a.C., é narrada no livro de Gênesis. O idoso Taré deixou Ur com seu filho Abraão, sua esposa Sara e seu neto Ló, filho de seu falecido irmão Harã, para se dirigir à terra de Canaã. Chegando a Harã, estabeleceram-se ali por um longo tempo. Com a morte de Taré, que já tinha 205 anos, Deus irrompeu na vida de Abraão, chamando-o para uma missão misteriosa, a qual respondeu com imensa fé. Aos 75 anos, com sua mulher e seu neto, pôs-se novamente a caminho, levando consigo o gado e os criados à maneira dos nômades, atravessando a Palestina, que na época não era Palestina, era outra região, sem saber qual o destino que Deus lhe reservava. Em dado momento, Abraão e Ló se separaram. Este último dirigiu-se para o vale do Jordão, estabelecendo-se perto de Sodoma. Abraão permaneceu na terra de Canaã, onde o Senhor interveio de novo. Alguns reis orientais começaram a invadir a região, confiscaram os bens de Ló e o prenderam junto com sua esposa. Abraão conseguiu libertá-los e recuperar seus bens. Deus estava sempre com ele e lhe confirmou a promessa de uma grande descendência. Então Sara, esposa de Abraão, já idosa, cedeu a escrava Agar ao seu esposo, de cuja união nasceu Ismael. Assim, Abraão selou sua aliança com Deus, iniciando a prática da circuncisão, a qual se submeteram todos os homens da família. Deus apareceu novamente a Abraão perto do carvalho de Mambré, na forma de 3 anjos, que lhe predisseram a maternidade de Sara, mas também a destruição das cidades pecaminosas de Sodoma e Gomorra. Somente Ló e sua esposa foram poupados. Mas, desobedecendo a Deus, ela voltou-se para olhar o incêndio e se transformou em uma estátua de sal. Com o passar do tempo, Sara finalmente deu à luz Isaque e fez com que Agar e Ismael saíssem da casa. Abraão ficou muito entristecido por isso, mas o Senhor prometeu uma grande descendência a ele e também a Ismael. Daí aconteceu o momento mais dramático da vida de Abraão. O Senhor pediu-lhe para sacrificar o filho Isaque, o filho que ele tanto tinha esperado e que o próprio Deus lhe havia enviado. No entanto, estando prestes a sacrificar Isaque, Abraão viu um anjo enviado pelo Senhor que lhe segurou a mão, poupando a vida de Isaque, por causa da incomensurável fé e obediência de Abraão. O patriarca morreu com a idade de 175 anos na terra de Canaã, enquanto os descendentes de Isaque e Ismael foram, respectivamente, as estirpes dos hebreus e árabes. Então, temos aí que de Isaque vieram os hebreus, de Ismael os árabes. Santa do dia 9 de outubro, Santa Públia, do século IV, piedosa viúva de Antioquia. Públia se fez monja, foi esbofeteada por ordem de Juliano, o apóstata, por cantar salmos que condenavam a idolatria. Santo do dia 9 de outubro, São Gisleno, monge do século VII, foi eremita no bosque de Hainaut, na Bélgica. Fundou ali mesmo um mosteiro em honra a São Pedro e São Paulo, dando origem à cidade de Saint-Ghislain. Santo do dia 9 de outubro, São Deusdedit. Faleceu em 834, foi abade do mosteiro beneditino de Monte Cassino, Itália. Encarcerado por ordem do tirano Sicardo, morreu em decorrência da fome e outras privações. Santo do dia 9 de outubro, São Guntero, eremita, faleceu em 1045, abandonando os bens terrenos, abraçou a vida monástica na ordem beneditina. Após alguns anos, Guntero optou pela vida eremítica, retirando-se nos bosques da Baviera e Boêmia. Santo do dia 9 de outubro, São Luís Beltrán, presbítero, ou seja, padre, faleceu em 1581.
foi dominicano espanhol que pregou o evangelho aos indígenas da América Meridional e os defendeu contra os abusos dos colonizadores. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa o Deus do impossível, Deus onipotente. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, já aqui em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere, quando suplicamos algo. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas é o Deus do universo, sabe tudo, é onisciente, só quer o melhor para os seus filhos terrenos. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos na vida eterna com corpos transformados, transfigurados, com corpos glorificados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.